A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e decidiu que não cabe à 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro julgar ações penais sobre a Operação Esquema S, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa decisão anula todas as medidas já tomadas pelo juiz Marcelo Bretas no processo. Quem fala sobre isso é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, a todos que nos assistem. Muito bem, hoje foi retomado esse julgamento com o voto vista do ministro Nunes Marques, considerando que o relator já havia votado em abril deste ano pela declaração da incompetência. Essa ação foi proposta por 4 conselhos seccionais da OAB, de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Alagoas, e essa ação questionava aqui no Supremo uma possível usurpação da competência do Supremo em razão do ato desse juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, que homologou a colaboração premiada estabelecida entre o Ministério Público Federal e o ex-presidente da FEComércio no Rio. De acordo com os autores, essa homologação deste acordo teria trazido informações no sentido de que algumas autoridades teriam praticado atos ilícitos, mas que elas teriam prerrogativa de foro e que todo o processo deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E que, a partir também dessas informações na colaboração premiada, o juiz Marcelo Bretas teria determinado, em setembro do ano passado, a expedição e o cumprimento de mandados de busca e apreensão em empresas, escritórios e na residência de advogados. O ministro Gilmar Mendes, como eu disse, já havia votado no ano passado pela declaração de incompetência da 7ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar essa demanda, mas entendeu também que não era cabível a reclamação para discutir isso aqui no Supremo e concediu o habeas corpus de ofício. E, nesse sentido, ele foi acompanhado pela maioria que se formou, tanto o voto do ministro Nunes Marques como o voto do ministro Ricardo Lewandowski. E com esse habeas corpus de ofício concedido e confirmado na sessão de hoje da segunda turma, os ministros, além de declarar essa incompetência da 7ª Vara Federal do Rio para processar essa operação, esse esquema S, essa operação denominada Esquema S no Rio de Janeiro, declarou a nulidade de todos os atos decisórios no processo, a remessa do processo para a Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro e ainda determinou a devolução de bens e valores que haviam sido apreendidos e que estavam bloqueados. O ministro Edson Fachin ficou vencido isoladamente. Para ele, que acompanhava também o relator no sentido do não cabimento da ação, ele entendeu que essa reclamação estava sendo utilizada como um recurso que não é admissível, que não havia qualquer decisão do Supremo de caráter vinculante que estava sendo violada e que também não era o caso de deferimento de habeas corpus de ofício. Mas, como eu disse, ficou vencido isoladamente o ministro Edson Fachin. A maioria que se formou, portanto, declarou a incompetência da 7ª Vara Federal de Curitiba e o processo agora segue para a Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro para processar e julgar essa ação penal. William.